podcast Biblioteca Europa. Sejam bem-vindos ao podcast Biblioteca Europa. Este podcast insere-se no Festival Literário Utopia, que terá lugar em Braga entre os dias 15 a 24 de novembro e que terá um ciclo dedicado ao tema A Europa como Utopia. O ciclo pretende fazer um debate um pouco diferente sobre a Europa. Não queremos discutir a Europa como a simples união de um espaço geográfico e também não queremos perder muito tempo com discussões institucionais ou com a espuma dos dias. Aquilo que o Festival Utopia quer debater é a Europa como ideia cultural e literária, como conceito e como aspiração, seja ela uma utopia em constante realização ou uma realidade em constante utopia. Portanto, este é um podcast sobre a Europa, sobre livros, sobre ideias e sobre política com P maiúsculo, ou seja, sobre a verdadeira utopia literária que é a união destes povos europeus, que hoje são 27, mas que tem pelo menos mais 10 que querem aderir a este projeto. O meu nome é Bruno Dias Pinheiro, eu sou o curador deste ciclo e serei o moderador deste podcast. O podcast baseia-se numa pergunta muito simples. Que papel tiveram os livros na ideia que os convidados têm da Europa? Pedimos a todos os convidados que identificassem 2 livros que tenham tido impacto no modo como se sentem europeus e a cada episódio a conversa no podcast será em torno dessas obras, que podem ser biografias, história, ficção, não ficção, poesia. Aquilo que pretendemos com cada um dos convidados é antecipar as ideias principais que farão parte do ciclo A Europa como Utopia do festival. No final dos episódios teremos uma lista de 20 a 25 livros que dão expressão a esta utopia. A minha convidada de hoje é Catarina Caria. A Catarina tem um mestrado em Governação, Liderança e Estudos da Democracia e uma licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais. É analista de política internacional, escritora de artigos de opinião, apresentadora de podcasts. Tem, aliás, um podcast chamado União de Facto, que eu recomendo vivamente, e atualmente assessora o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. Trabalhou em Bruxelas, que foi onde nós nos conhecemos, como gestora de programas para a Europa e o Médio Oriente e Norte de África no Institute for Economics and Peace, que, para quem não saiba, é o principal grupo de reflexão do mundo sobre métricas da paz. Além disso, a Catarina trabalhou, apesar da sua juventude, tem uma larga experiência já, trabalhou no Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, no governo neerlandês e no Foreign Office do Reino Unido, em assuntos públicos, comércio e investimento, comunicações estratégicas e divulgação. Em 2021 foi galardoada com uma bolsa Fulbright e esteve na Universidade de Virgínia, onde fez uma investigação sobre a implementação da estratégia dos Estados Unidos sobre mulheres, paz e segurança, tema sobre o qual falaremos um bocadinho hoje, espero eu. Além disso, a Catarina faz parte do Conselho Consultivo de múltiplas organizações e foi o mais jovem membro nomeado do Conselho Estratégico da CIP. A Catarina, além disso, é conferencista convidada sobre vários temas, nomeadamente sobre Women, Peace and Security. Catarina, muito bem-vinda. Obrigada. A Catarina escolheu 2 livros muito interessantes. Um deles é Uma Vida de Simone Weil, um livro que nós já tratámos num outro podcast, portanto eu estou muito curioso de saber a perspectiva que a Catarina nos vai trazer sobre esse livro também. E o segundo é o The Third Wave, Democratization in the Late 20th Century, do Samuel P. Huntington. Catarina, começando, eu faço sempre uma primeira pergunta para quebrar o gelo, com 2 citações de 2 autores que inspiraram, de certo modo, este podcast. O primeiro é Václav Havel, que em 96 descrevia a Europa como uma tarefa, questionando o seguinte, e passo a citar: os europeus sentem-se realmente europeus ou trata-se mais de uma ideia abstrata, de um conceito teórico concebido para reafirmar um fator geográfico como um estado de espírito? E acrescentava ele: se eu olhar para o fundo do meu coração e tentar identificar o ponto em que começo a sentir-me europeu e o que me une à Europa, a primeira coisa que sinto é uma ligeira surpresa pelo facto de só agora me colocar a questão. Por outras palavras, eu era tão óbvia e naturalmente europeu que nem sequer pensava nisso. E estou certo que isto se aplica à maioria dos europeus. São profundamente europeus, mas nem sequer têm consciência disso. Mais recentemente, Timothy Garton Ash, no seu livro Pátrias, uma história pessoal da Europa, diz o seguinte: em 1989, já nenhuma parte do continente era estrangeira para mim. Vivendo o paradoxo que resume o que é ser europeu contemporâneo, eu sentia-me em casa no estrangeiro. Tu és uma pessoa que viajou bastante já, apesar da tua juventude, tens uma experiência internacional bastante vasta. Portanto, pegando nestas 2 citações, a primeira questão que eu lanço é:
podemos considerar a ideia da Europa como uma utopia? A Europa é uma utopia ou é uma tarefa sempre em construção? Obrigada, Bruno, e obrigada por esta introdução e muitos parabéns por este podcast que eu tenho a certeza que é e que será um sucesso. Eu acho que essa pergunta depende muito a quem a colocas. É a minha resposta inicial, assim, muito construtivista, mas que é verdade, porque se perguntares aos eurocéticos de extrema-direita que curiosamente também habitam o Parlamento Europeu, diriam-te que sim. Se perguntares a Margaret Thatcher, que também considerava a União Europeia como um projeto utópico, também é um sim. Agora, eu acho que a União Europeia não é uma utopia, porque isso implicaria que muitos daqueles que são os princípios fundadores e aqueles princípios que regeram ou que estão na base dos pais fundadores deste projeto não se teriam concretizado e eu não concordo com isso. Eu acho que a União Europeia é, acima de tudo, uma construção e é um trabalho em construção, ou seja, a União Europeia e aquilo que são os princípios da União Europeia, a ambição do projeto europeu, sobrevirá conforme aquilo que forem as convicções dos europeus. Ou seja, no momento em que nós deixarmos de acreditar que é possível termos uma União Europeia ou uma voz só, e muito embora não seja assim em prática, mas já lá vamos. E no momento em que nós deixamos de acreditar que é possível termos Estados-membros unidos por um projeto que, para além de económico, é um projeto político, é um projeto de paz, então sim, a União Europeia passa a ser uma utopia e a União Europeia deixa de existir como aquela que nós conhecemos. Agora, se todos nós, todos os dias, nos lembrarmos do privilégio que é vivermos nesta zona que é um proxy da liberdade, que é um proxy das democracias e que é um proxy de oportunidades, que vai muito para além daquela que é a definição clássica de paz, que é a paz negativa, não é? Como também nós conhecemos de Gaulle, esta dicotomia entre a paz positiva e a paz negativa. Então, se nós continuarmos a acreditar nisso, a União Europeia continua a existir, porque efetivamente a União Europeia é este espaço de concretização dos nossos desígnios, é este espaço de partilha, é um espaço de prosperidade e de construção. E, portanto, eu sou muito europositiva, eu acredito muito no projeto europeu e, portanto, seria pouco realista para mim considerar a União Europeia como uma utopia. Se bem que eu acho que considerar a União Europeia como uma utopia tem um quê de ambição que eu gosto, ou seja, é preciso realmente sermos corajosos e é preciso sermos muito ambiciosos e até ter alguma lata para querermos fazer da União Europeia aquilo que ambicionamos e que foi e que esteve na base da construção do projeto europeu. E, portanto, eu acho que, respondendo à tua questão e voltando ao meu ponto inicial, depende muito a quem perguntas e depende muito da forma como essa pessoa se sente no espaço europeu. Ainda bem que te perguntei a ti, gostei muito da resposta. Acho sobretudo, interessante esta última parte que tu referes sobre a utopia como ambição e como ter lata no sentido de ousarmos querer mais do que aquilo a que estamos geograficamente determinados e condicionados. Ainda antes de passar à pergunta seguinte, mas fazendo aqui uma pequena chaveta, num outro episódio do podcast, a Margarida Marques, que foi eurodeputada durante 5 anos, dizia uma coisa parecida, que ela dizia que é muito importante que tenhamos consciência de que ser europeu é um bocadinho o ar que se respira hoje em dia, e ela falava dos jovens e dizia que questionava-se dizia que durante o seu mandato questionou-se muitas vezes quantas vezes é que um jovem português que faz Erasmus, por exemplo, tem consciência de que tem aquela oportunidade na sua vida porque é europeu e porque pertence a este espaço. E a pergunta que eu te faço, tu tendo vivido no estrangeiro, vivendo nos Estados Unidos nomeadamente, como é que é ser europeu estando numa geografia por vezes tão distante culturalmente da nossa? Sim, eu também tive a oportunidade de fazer Erasmus, foi a minha primeira vez, portanto, foi o primeiro contacto que eu tive fora de Portugal com outro país europeu, a viver lá e a perceber
isso foi em França, foi quando fui estudar para a Sciences Po em Paris. E eu lembro-me de não estar nada preocupada por ir para a França, porque pensei, bom, eu sou europeia e, portanto, isto vai ser muito fácil para mim, porque já tinha essa consciência de que partilhamos dos mesmos valores, partilhamos do mesmo modo de vida, do mesmo saber viver, e, portanto, senti que estava fora de casa, mas que continuaria dentro da minha zona de conforto. E, efetivamente, quando fui para os Estados Unidos, senti que me estava a afastar muito mais dessa zona de conforto, muito mais dessa forma de viver. Muito embora, na verdade, nós todos estamos inseridos num Ocidente e, portanto, muito daquilo que me move também senti nos Estados Unidos e também tive nos Estados Unidos, nomeadamente a questão da liberdade, a questão da democracia, a questão das oportunidades, e senti de forma muito galvanizada a ter nos Estados Unidos. Agora, há certamente uma grande diferença, por exemplo, na forma como encaramos o lazer. O americano tira o fim de semana para descansar porque trabalhou muito durante a semana. E o europeu percebe que mesmo durante a semana há tempo para o lazer, há tempo para os pequenos prazeres da vida, muito mais até no sul da Europa do que noutras geografias mais distantes. Mas, portanto, eu senti uma grande diferença nessa maneira de viver diariamente, mas não senti naquilo que são os valores entre a Europa e os Estados Unidos, até porque há muito que nos une e ainda há muito mais que nos une entre Portugal e os Estados Unidos. Temos muitos portugueses a viver nos Estados Unidos, uma forte comunidade, uma forte diáspora portuguesa, portanto, senti que também havia esse reconhecimento de, sim, eu conheço muitos portugueses e, portanto, havia uma certa proximidade até mesmo nessas relações diplomáticas. Mas realmente nós aqui na Europa, e até mesmo é curioso que menciones esse exemplo do Erasmus, porque num dos meus últimos episódios no podcast União de Facto, eu falei com uma rapariga que até tem um nome muito engraçado no Instagram, que é Mariana Por Aí. A Mariana fez Erasmus e está mesmo por aí, pela Europa, a fazer, portanto, a beneficiar desta partilha que nós temos, não é? De possibilidades de intercâmbio. E nós falávamos precisamente sobre esse privilégio que muitas vezes passa despercebido, andamos um pouco distraídos no meio desta bolha que é a bolha da União Europeia e que nos permite tanta coisa e que nos esquecemos que se temos a oportunidade de estudar, de trabalhar, se eu tive a oportunidade de ir para Bruxelas com uma facilidade incrível de fazer parte de uma nova cidade e de me integrar tão bem nessa cidade, é porque eu vivo dentro da União Europeia. E eu já sou um bebé da União Europeia, e, portanto, eu própria esqueço muitas vezes, não sei o que é, não me lembro, não tenho essa consciência do que é viver fora deste espaço. E, portanto, eu acho que aquilo que cada vez mais é notório é que os jovens sentem-se, ou dizem que os jovens se sentem afastados da União Europeia. E dizem que a literacia europeia é algo que ainda não chega diretamente às escolas, não chega diretamente aos jovens, mas eu tendo a discordar disso. Eu acho que os jovens têm essa consciência. Eu acho que os jovens querem fazer parte da União Europeia e querem fazer parte daquilo que se passa em Bruxelas, mas ainda há um longo caminho, eu acho, para aproximar a tecnocracia da União Europeia daquilo que é o português comum e daquilo que é o português que parece, ou que encara Bruxelas como uma realidade distante, muito embora Bruxelas faça parte da vida desse português ainda mais do que aquilo que ele possa idealizar. Nós sabemos que aquilo que se passa dentro do Parlamento Europeu tem consequências mais diretas na nossa vida enquanto cidadãos portugueses do que propriamente aquilo que se passa no Parlamento Nacional. E, portanto, se nós percebermos isso, também percebemos a importância de estarmos próximos de Bruxelas e de queremos perceber a Europa como este projeto holístico, como este projeto que vai para além da comunidade do aço e do ferro, que vai para além e que vai para além das relações económicas. E eu acho que acima de tudo é isso. Portanto, há muito que nos une.
e quando saímos da União Europeia é que percebemos e valorizamos esse saber viver que é uma voz só. Tens aqui várias coisas que dariam para vários podcasts, mas este aspecto dos jovens é algo em que eu concordo contigo. Eu acho que não há desinteresse, não há afastamento. Há, se calhar, uma incapacidade do lado desta tecnocracia que tu referes em comunicar de forma eficaz. Eu sei que esse é um tema que te ocupa bastante, o modo de comunicar, o shape the message de uma maneira que seja apelativa, porque tirar os jovens, digamos, da abstenção dá trabalho. Mas torna simultaneamente a tarefa de comunicar a Europa e de tornar esta utopia algo tangível muito mais exigente. E eu acho que, no fundo, este podcast não tem essa ambição, nem o festival, mas aquilo que nós queremos é também discutir um bocadinho como é que nós tornamos isto tangível na vida das pessoas. E tu referias também que és um bebé da União Europeia, ou seja, que não viveste o período que levou eu também não vivi isso, eu sou mais velho, mas também não vivi esse período, mas o período que levou a 45, a 57, etc. Mas é para isso que nós temos os livros, é para nos levarem até esses mundos. E é muito curioso, eu ouvia-te falar. Tu fizeste Erasmus em França e fizeste a Fulbright nos Estados Unidos e escolheste uma autora francesa e um autor americano para os livros que trouxeste aqui para o podcast. Não sei se foi por coincidência ou não, ou se foi quase inconsciente, e peço-te que introduzas os dois livros que referiste, do modo que entenderes. Que papel tiveram os livros na tua identificação como europeia? Então vamos começar talvez eu poderia começar por Simone Weil, mas vamos começar por Samuel Huntington, porque isto foi durante a minha licenciatura nova SSH e depois prolongou-se também naturalmente no meu mestrado, e sobretudo porque eu tinha esta vertente muito clara de democracia no meu mestrado na Católica, e nós estudámos Samuel Huntington, que é, como tu sabes, uma das pessoas que mais influenciou a política externa norte-americana, que mais influencia também o pensamento, as relações entre países e as relações entre civilizações. Mas Samuel Huntington, no seu livro das ondas da democracia, não é? The Waves of Democratization of Democracy, ele apresenta 3 fases da democracia, e portanto eu tenho aqui apontadinho, que é para ficar tudo claro, e que no fundo ele explica que a democracia funciona, exato, a democracia acontece um pouco por efeito dominó. É preciso um input para depois criar um output maior e consequente. E então tem a primeira fase é uma onda lenta que acontece no século XIX. A segunda acontece depois da Segunda Guerra Mundial, e a terceira, que é aquela que me interessa para a minha concepção da Europa e para a minha concepção enquanto cidadã da Europa, é aquela que acontece nos anos 70, no sul da Europa, nomeadamente com Portugal, com a nossa vaga de democratização em Portugal, e que depois influencia a revolução das democracias na América do Sul e na Ásia. E, portanto, este livro, para mim, é muito importante. Eu acho que todos nós devíamos ler este livro, precisamente por nos dar aquilo que é a antecâmara da democracia e aquilo que é o funcionamento, a mecânica destas ondas da democratização, e perceber que a Europa tem sido a primeira em muitas matérias. Portanto, a Europa é a primeira de muita coisa, e está na vanguarda de muita coisa, e eu acho que isso é importante não nos esquecermos. Portanto, a Europa é este exemplo, e para mim este livro é isso que me dá, é a ideia da Europa enquanto um órgão de adaptação, a Europa enquanto superação e a Europa enquanto trailblazer, não é? De criar tendências, de pioneira.
Líder. Pioneira, é isso mesmo, obrigada, líder, de criar novos ventos de mudança e de ter esta capacidade, não só a nível da filosofia, da cultura, das artes, mas também a nível do próprio funcionamento do sistema internacional, de poder influenciar estas mudanças. E, portanto, eu acho que esse livro descreve muito a minha concepção de europeia, que é até um pouco arrogante, mas que não deixa de ser verdade, de eu encarar a Europa como pioneira em muitas matérias, e aliás, continua a ser, a Europa acaba por ter o sonho, acaba por ser mais do sonho americano do que propriamente Sem a dúvida, América. sem dúvida, sem dúvida. Portanto, eu acho que Samuel Huntington consegue muito bem descrever essas três fases no livro. Há aqui um ou dois temas do livro do Huntington que eu acho que são particularmente. O livro é de 1991, mas enfim, como tu dizes, foi bastante precursor, pioneiro e, de certo modo, um farol daquilo que vai acontecer ao longo dos anos, das décadas que se seguiram. E eu gostaria de fazer aqui uma ponte para aquilo que é atualmente o estado da democracia na União Europeia, que, enfim, como tu sabes, a democracia não é, ele diz isso, a democracia não é inevitável nem permanente, é uma das citações que eu tenho aqui. Diz. Não, eu ia dizer, eu estava agora aqui mesmo a apontar, é esse ponto da volatilidade da democracia que eu acho que é tão importante termos sempre presente. Portanto, já lá vamos, mas a questão da volatilidade neste livro é apresentada como uma vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo como uma lembrança do trabalho em construção, do trabalho constante que é a democracia. Nada, não, fizeste bem interromper. E ele diz aqui a certa altura, e isto é em inglês, mas eu vou traduzir aqui livremente: a democracia não é inevitável, mas nem o é o autoritarismo. Ambos são produtos da escolha e da ação, das decisões feitas pelos líderes políticos e resultado das pressões que são trazidas pelos governados. E eu gostaria que fizesse aqui, se possível, uma ponte para aquilo que estávamos a falar há pouco, dos jovens, de conseguirmos comunicar a democracia, conseguirmos comunicar que isto não é adquirido e que já foi de outra maneira e que pode voltar a ser de outra maneira, e como é que nós conseguimos, enfim, a União Europeia é muito diversa, mas como é que nós conseguimos ter aqui uma bala de prata que permita comunicar, eu sei que é ambiciosa a pergunta, mas que consigamos tornar isto inteligível. Eu acho que tu fazes isso bem, acho que tu comunicas bem, acho que descomplicas as coisas, tornas realidades complexas mais simples e mais inteligíveis. Como é que nós podemos fazer isto a nível da União Europeia para que isto não seja tão elitista, que haja consciência que a democracia não é inevitável e que nós temos de que a nutrir todos os dias? Estava a ter a bala de prata. Neste momento eu estava a ganhar um Nobel qualquer. Eu acho que essa questão do descomplicar e do aproximar aquilo que é comunicação sobre a União Europeia, aquilo que é comunicação sobre a democracia e sobre o facto da democracia não ser um bem adquirido é fundamental. Porque tudo começa na educação. A educação é a base de tudo, é o pilar de qualquer sociedade e, portanto, se nós soubermos comunicar bem estes princípios e que estão na base da União Europeia, então é meio caminho andado. Agora, é verdade que a democracia corrói-se nas elites. Ou seja, a democracia não começa, não é destruída pelas camadas, não é bottom-up, é top-down. Ou seja, é a própria elite que corrói a democracia. E eu acho que Samuel Huntington é bastante claro nessa percepção e nessa responsabilização dos próprios, da própria forma, da própria liderança. E, portanto, reconhecer os perigos à democracia, como em qualquer outra circunstância da vida, quando nós reconhecemos o problema, então nós podemos tratá-lo, podemos criar soluções. Isso é muito importante e isso está assente na tal questão da comunicação e do descomplicar. Mas também é importante não tolerar. Eu acho que às vezes é isso que falha ainda na União Europeia, que é, muito tristemente, acabamos por normalizar aquilo que é um discurso que vai corroendo a democracia pelas elites. O tolerar, o normalizar, o aceitar, o não
portanto, essa quase condescendência com que são lidos ou com que são interpretados certos discursos que ameaçam a democracia é a verdadeira bala para atacar a democracia europeia. E, portanto, eu acho que falta alguma coragem política para dizer que não, isto não podemos aceitar e não podemos aceitar a normalização deste discurso. Eu acho que, infelizmente, a União Europeia não é impenetrável a este tipo de ameaças, e nós vemos isso na Constituição do Parlamento Europeu, no ceticismo que já começa a estar presente no Parlamento Europeu. Portanto, se nós não reconhecermos que essa é a principal ameaça à democracia e a principal ameaça, mas ao mesmo tempo, e atenção, eu acho que também é importante reconhecermos a ameaça, mas também não afastá-la. Ou seja, quando nós segregamos estas ideias e quando nós, muito embora as tentemos condenar, mas lá está, de uma forma condescendente e, portanto, pouco educativa e pouco construtiva, não tentamos mudá-las, também estamos a cometer um erro. E, portanto, não sei qual é a bala de prata, não sei qual será a solução, mas eu acho que, acima de tudo, é a consciencialização, passa pela educação, passa por relembrar, passa por ler livros como os de Samuel Huntington, também o The Clash of Civilizations, e perceber como é que isto tudo se interliga e de que forma é que isto tudo chega até às camadas de baixo, portanto, ao bottom, aos grassroots, mas também como é que isto é passado pelas elites políticas. Sim, a bala de prata passa muito por uma utopia em permanente construção, ou seja, nós todos os dias falarmos sobre estas coisas, pormos isto em cima da mesa, ter consciência, raise awareness, de certa maneira, mas eu gostaria de insistir aqui num ponto que já referiste duas vezes, sei que é um tema que te preocupa também, que é a composição do Parlamento Europeu. Eu, por razões óbvias, não vou opinar sobre o assunto, mas é verdade que a atual composição do Parlamento Europeu é bastante diversa do que foi no passado, mas isso também nos deve dar, como tu dizias há pouco, deve-nos dar que pensar, ou seja, se a composição é esta, é porque há um número expressivo de europeus que votou desta maneira. E isso leva-me a um dos pontos do Huntington. Ele fala a certa altura no livro, já mais para o final, no risco de retrocessos autoritários. E o que ele diz a certa altura é: se as reformas são mal conduzidas ou as expectativas populares não são atendidas, esse risco de retrocesso existe. Ou seja, se nós não somos capazes de fazer sentir às pessoas de que estes projetos tecnocráticos, opacos, o que quer que seja, mas existem com uma finalidade, com um propósito, e se as pessoas não sentem isso nas suas vidas, nós podemos proclamar à vontade que isto é tudo fantástico e maravilhoso, ser um Parlamento e uma Comissão e um Conselho e pluralidade e Erasmus e Schengen e etc. Mas as pessoas não sentem isso nas suas vidas diretamente. Isso faz com que haja esta dificuldade. E eu fiz aqui uma pequena brincadeira que foi perguntar ao ChatGPT o que é que Huntington diria hoje sobre este retrocesso democrático ao nível da União Europeia, sem mencionar nenhum país. E o que o ChatGPT me disse, era isso que eu gostava também que tu comentasses, é que Huntington ficaria intrigado pelo papel da União Europeia enquanto organização supranacional, que tem também como tarefa manter os padrões democráticos entre os Estados-membros. E depois acrescenta que ele, Huntington, assinalaria o desafio gigantesco que é para a União Europeia gerir a tensão entre a soberania nacional e a governação supranacional. Porque isto trata-se, no fundo, e é o que o ChatGPT diz, de organizar a diversidade política num espaço como este. Portanto, como é que nós conseguimos fazer esta síntese entre impedir o retrocesso democrático,
manter estes valores que são os valores fundacionais e gerir esta tensão. Super interessante este exercício, Bruno. Gosto que tenhas ido ao ChatGPT para ver o que diria Samuel Huntington. Bom, eu acho que Samuel Huntington, quanto ao retrocesso democrático que assistimos, estaria a dar-se palmadinhas nas costas a pensar exatamente, foi mesmo isto que eu disse e, portanto, ainda bem que consegui prever. Mas é isso, nós estamos num momento de retrocesso, a democracia está num momento decrescente portanto, mas é assim, é por ciclos, portanto está tudo bem, aliás é mesmo isso que Samuel Huntington explica no seu livro, ele é muitas vezes colocado ou portrayed, como é que se diz? Portanto, sim, tratado como um fotógrafo da política, porque consegue precisamente prever e consegue desenhar estas tendências e estas vagas democráticas, mas, portanto, quanto a isso, Samuel Huntington estaria muito claro. Agora, é interessante, se Samuel Huntington estaria a olhar para a forma como a União Europeia gera democracia no seu continente, eu acho que é uma questão que ainda hoje muitas pessoas se travam com essa questão, que é onde vão os limites da supranacionalidade e até onde é que é benéfico uma entidade supranacional como a União Europeia ter ingerência naquilo que são as dinâmicas internas dos países, dos seus Estados-membros. Exatamente. E porque é assim, claro que cada Estado-membro tem a sua forma de olhar para a política doméstica, para a política externa, e isso, eu não sou federalista e, portanto, na minha opinião, isso não poderia deixar de existir. Agora, eu acho que quando olhamos para os benefícios de termos uma política comum não uma política, mas um enquadramento comum de valores, um enquadramento comum de onde queremos ir, um enquadramento comum de o que é que não vamos aceitar, ou um enquadramento comum a nível de legislação, por exemplo, ou de regulação quanto a inteligência artificial, já que trouxemos aqui o ChatGPT, os benefícios sobrepõem-se àquilo que são os problemas que uma União Europeia e uma interferência da União Europeia em matéria que possa ser maior sensibilidade, como por exemplo o caso da defesa e segurança. Eu acho que os benefícios ultrapassam aquilo que possam ser os problemas. E cada vez mais a União Europeia caminha nesse sentido. Hoje em dia, e Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, agora quando assumiu este segundo mandato, disse muito claramente que a União Europeia tem que olhar para si como um projeto também de segurança e defesa. Ora, este é o sinal mais claro de que o caminho da União Europeia passará cada vez mais por essa procura de uma União Europeia a uma voz só, muito embora gerindo as sensibilidades que certos Estados-membros apresentam, desde logo a Hungria, não é? Mas reconhecendo que, tendo em conta os caminhos do mundo e tendo em conta a trajetória a que estamos a ir e o ritmo a que estamos a ir, a União Europeia tem cada vez mais de se afirmar enquanto este projeto claro, coeso, coerente e quase como como uma coalição de esforços precisamente para fazer frente a estas ameaças que se colocam à democracia, à segurança na Europa e depois até mesmo a nível de autonomia estratégica, portanto, qual é o futuro da União Europeia enquanto projeto económico, porque bom, agora estou-me a estender imenso, mas a nível de regulação é uma das maiores críticas que é apresentada e que, aliás, nós vimos agora no relatório Draghi a tal questão da extrema regulação, que é os Estados Unidos inovam, a União Europeia regula. Sim, é um bocadinho chato, mas é aquilo que faz da União Europeia a União Europeia, e eu acho que tem mais benefícios do que malefícios, e acima de tudo, prende-se com esta questão da resiliência da União Europeia e da capacidade que a União Europeia tem de agir
antes e de prever antes, e que os Estados Unidos fazem precisamente o contrário. Os Estados Unidos deixam no mercado, largam assim para o mercado e depois, olha, depois lá tratamos. A União Europeia não. A União Europeia cria mecanismos para ter maior resiliência e para lidar melhor com aquilo que podem ser, que possam ser as consequências de um certo input ao mercado ou de um certo input ao próprio sistema internacional. E muitas vezes a União Europeia é criticada no momento, mas depois o tempo acaba por lhe dar razão, como foi no caso do RGPD, o Regulamento de Proteção de Dados, Exatamente. que hoje em dia digamos, o padrão internacional nesta matéria, e eu estou pessoalmente convencido que no caso da inteligência artificial também virá a ser aquilo que a União Europeia está a fazer, acabará por ser, de certa maneira, o que vai definir padrões em termos de regulação internacional de inteligência artificial. Diz. E mais uma vez, Bruno, e voltando também a Samuel Huntington, aquilo que a União Europeia faz e aquilo que também são as vagas da democracia, tudo isto são momentos desconfortáveis na história. Regular a inteligência Sim. artificial é extremamente desconfortável porque é algo sem precedentes, é uma regulação que, aliás, não acompanha o ritmo do fenómeno e, portanto, é muito desconfortável e, uma vez mais, a União Europeia toma a dianteira, assume a dianteira nesse processo e assume a dianteira neste momento histórico. E aquilo que Samuel Huntington também revela no seu livro sobre as vagas da democracia é precisamente isso, é a capacidade e a coragem que a União Europeia, que a Europa tem de de triunfar nesse desconforto Sim. que é a de ser a pioneira. Sim. E eu retive de uma coisa que tu disseste antes, sobre a identidade e sobre o ser europeu. Eu depreendo o que tu disseste, que em termos de aspiração, eu como português tenho mais peso no mundo por ser também europeu. No fundo é um bocadinho Claro isto, que ou sim. seja, a nossa identidade, elas não são mutuamente exclusivas, são antes complementares. Passando agora para o livro da Simone Weil, Uma Vida, que é um livro que de facto nos transporta para uma realidade que esteve na gênese daquilo que é, da trágica realidade daquilo que é a gênese da construção europeia. Um livro que ela escreveu, é um livro autobiográfico e que a edição que eu tenho pelo menos é de 2007. E mesmo que seja um livro que te diz muito, até porque são temas os temas que ela abraçou na sua carreira política são temas que também te são muito caros a ti. Portanto, se quiseres expandir um bocadinho sobre a escolha deste livro. Sim, bom, a escolha deste livro, como tu dizias e bem, prende-se com. Portanto, se Samuel Huntington e a escolha de Samuel Huntington é a nível. É uma questão estrutural, a escolha deste livro, desta biografia, autobiografia de Simone Weil, é uma escolha identitária. Ou seja, prende-se com a minha identidade enquanto mulher no contexto europeu e enquanto mulher muitíssimo apaixonada e interessada por tudo aquilo que são dinâmicas de poder, dinâmicas de segurança e de conflito, e também as dinâmicas de género. Simone Weil foi a primeira de muitas, foi desde logo a primeira presidente do Parlamento Europeu e, portanto, desde logo também, uma vez mais, uma trailblazer, uma pioneira e que abriu caminho para tantas outras com ambições semelhantes. E Simone Weil é, como nós sabemos, uma sobrevivente do Holocausto, é uma sobrevivente daquilo que foi uma das maiores feridas dentro da Europa e aquilo que esteve na gênese, precisamente como tu dizias e bem, de um projeto de paz que ainda hoje se mantém como baluarte da União Europeia. E Simone Weil, acima de tudo, é uma mulher que me inspira muito pela sua coragem e pela sua praticalidade, o seu pragmatismo, a capacidade que Simone Weil tem de olhar para a União Europeia e colocar os pontos nos is, é um traço que me inspira muito, é um exemplo de resiliência, mas é um exemplo de resiliência e de sobrevivência que não está confinado à ideia de vitimização. E é isso que eu gosto tanto em Simone Weil, porque ela trouxe consigo a mais nobre imagem de serviço público, é uma feminista autêntica e uma feminista
muito focada em justiça social e que foi importantíssima para aquilo que é o empoderamento das mulheres, o empoderamento, a posição da mulher no contexto europeu e a posição da mulher na vida política, e portanto, obviamente, é uma figura incontornável daquilo que também são as minhas aspirações profissionais, é uma figura que influenciou também a minha própria visão do papel da mulher em processos de paz e do papel da mulher, lá está, na vida política, e também que depois levou-me não foi a única, mas foi uma das que me levou a estudar a agenda de Mulheres, Paz e Segurança, que noutro contexto e noutra época, a agenda de Mulheres, Paz e Segurança está agora prestes a fazer 24 anos. É uma agenda que parte da Resolução 1325 das Nações Unidas, e que nasce a 31 de outubro de 2000 e que pretende colocar a mulher numa posição não só de vítima, aliás, ou pretende colocar a mulher para além da vítima do conflito como um agente de paz, um agente de mudança. E Simone Weil foi precisamente isso. A Simone Weil é um agente de mudança e é um testemunho desse espírito da União Europeia e, portanto, influenciou muito a minha vertente mais de justiça social e, se quiseres, a minha vertente feminista e o meu olhar feminista para as relações internacionais. Eu já volto a este tema da justiça social e da questão das mulheres, que é um tema que me interessa bastante, mas deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás sobre a figura que ela personifica, porque ela diz, e eu faço aqui uma citação de qual tomei nota do livro, e sobre a memória do Holocausto, ela diz, e cito: jamais devemos esquecer os horrores que presenciamos. Somente a lembrança constante pode impedir que a humanidade repita os seus erros mais terríveis. E nós há pouco tu falavas bastante sobre quão existencial às vezes é esta discussão a nível da Europa sobre o que é adquirido e o que nós temos de construir todos os dias. Nós vivemos um contexto atual com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, em que de repente esta questão voltou a tornar-se quase existencial, quase uma questão de um jogo de soma nula no limite. A minha pergunta é: este exemplo de Simone Weil é um exemplo que nós podemos trazer hoje em dia para este tipo de discussão, para fazer perceber às pessoas que aquilo que está a acontecer na Ucrânia não é tão distante assim das nossas vidas, e exemplos como os da Simone Weil devem ser exemplos trazidos para ilustrar os horrores dos quais a humanidade é possível, mas também a capacidade de perdoarmos e de nos superarmos? Sim, claro que sim. Eu acho que a história faz de mulheres corajosas e de homens também eles corajosos. E Simone Weil teve também a lata, lá está mais uma vez, a ambição, a coragem de preconizar uma visão para a Europa que olhava para além do Holocausto, mas sem esquecer o Holocausto e os horrores desse tempo. E a história, infelizmente, repete-se e nós vemos isso na Ucrânia, nós vemos isso noutros conflitos também muito próximos de nós e que influenciam a própria política externa da União Europeia, como no Médio Oriente. E, portanto, reconhecendo que a história repete-se e reconhecendo também aqui fazendo um paralelo com Samuel Huntington, que a história funciona em ciclos, nós não podemos deixar de olhar para uma guerra na Ucrânia sem pensar: poderia isto ter sido evitado ou poderia isto ter sido mitigado caso tivesse sido, ou melhor, sim, caso aos primeiros sinais desta Disrupção da ordem ameaça que a Rússia quis e fazer, desta sim. ameaça Sim. à soberania da Ucrânia, a União Europeia tivesse agido com maior assertividade. É sempre uma questão, os X são sempre muito fáceis de colocar quando não somos nós a tomar decisões, mas não deixa de ser uma reflexão importante
e até mesmo, por exemplo, e pensando agora na agenda de Women, Peace and Security, de Mulheres, Paz e Segurança, que lá está, coloca a mulher na mesa das negociações de paz. Se nós olharmos para aquilo que têm sido as discussões de paz na Ucrânia, ou em prol do Médio Oriente, são poucas as mulheres que vemos à mesa. E, portanto, se nós também não queremos que a história se repita e se não queremos incorrer nos mesmos erros do passado, talvez seria interessante pensar negociar a paz ou mediar a paz com outras perspectivas e com uma diversidade maior, e é aí que entra a agenda de Women, Peace and Security, é aí que também entra muito aquilo que foi a vida de Simone Weil, a tentar colocar a mulher no centro ou promover a mulher no seio da União Europeia. E eu acho que seria benéfico termos essa diversidade também nas mesas de negociação quando pensamos em caminhos de paz para a Ucrânia e quando pensamos em caminhos de paz para o Médio Oriente, por uma simples questão que em nada tem a ver com as minhas crenças feministas, mas que em tudo tem a ver com, uma vez mais, um pragmatismo e uma eficiência e que tem a ver com a diversidade. Se não há mulheres à mesa, não há diversidade, e se não há diversidade, então certamente que a solução que encontraremos será uma solução muito menos concreta e muito menos sustentável, porque não abrange as preocupações, não abrange as ameaças ou os riscos que outras cabeças poderiam trazer. Sim. Tu referiste há pouco que a Simone Weil foi, de facto, a primeira mulher presidente do Parlamento Europeu. Eu penso que tu já tenhas visitado aqui o Parlamento no tempo em que estiveste cá em Bruxelas. Sim. E há um corredor onde estão as fotografias de todos os presidentes do Parlamento Europeu, e é um corredor que, para quem defende esta agenda de justiça social, é um corredor bastante ilustrativo, porque em 20 e tal retratos há 3 mulheres. Simone Weil, Nicole Fontaine, não há 3, na verdade, que o retrato de Roberta Metsola ainda não está, porque ela ainda é presidente. E isso de facto dá-nos bastante que pensar, e eu vou repetir a brincadeira, porque eu perguntei ao ChatGPT também se Simone Weil fosse presidente do Parlamento Europeu hoje, em 2024, que prioridades teria ela como Presidente do Parlamento Europeu? E o ChatGPT foi bastante palavroso, deu-me várias, mas eu vou destacar aqui 2. E a primeira é a promoção dos direitos das mulheres. O segundo é a justiça social e o combate às desigualdades, e o terceiro é a educação e a memória como ferramentas de transformação social. Portanto, se ela fosse Presidente do Parlamento Europeu hoje, em 2024, as causas que ela abraçaria seriam mais ou menos as mesmas que abraçava quando foi Presidente do Parlamento Europeu, ou quando escreveu este livro. Portanto, a minha pergunta é: há muito ainda por fazer neste aspecto, há muito ainda por mudar, há muito ainda por sensibilizar. Nós neste momento temos uma constelação de lideranças a nível europeu que é bastante única, porque dos 4 top jobs, 3 são mulheres: a Presidente da Comissão Europeia, a Presidente do Parlamento Europeu e a Alta Representante. O único distinto representante do sexo subrepresentado é o António Costa. Pergunto se isto dá alguma esperança de que esta agenda que Nicole Fontaine defenderia, segundo o ChatGPT 2024, tem possibilidade, neste novo ciclo político e institucional, ser mais saliente e ter mais impacto? Sim, claro que sim. Acho que a presença das mulheres não é visual, ou seja, a mim pouco me interessa que numa sala estejam muitas mulheres, mas que essas mulheres não ocupem pastas de relevo. Agora, quando nós vemos que dos top jobs da União Europeia, 3 estão nas mãos de mulheres, então isso aí muda tudo, porque aí não estamos a falar de quantidade, estamos a falar de qualidade daquilo que é a representação e daquilo que é a diversidade dentro do Parlamento Europeu. Mas tu pegaste num ponto que para mim é fundamental e que também era para Simone Weil, que é o da memória coletiva. Sem memória coletiva nós não conseguimos ter progresso e não conseguimos avançar, porque a memória coletiva é aquilo que nos de certa forma nos pode atormentar, e aqui o medo é uma coisa positiva. O ter medo de voltar a uma realidade que já é do passado é bom, porque nos motiva a querer mudar e nos motiva a querer avançar. Quando olhamos exatamente para esse corredor, é uma vez mais uma memória daquilo que tem sido esta luta de mulheres como Simone Weil,
portanto, de incorporar a figura feminina naquilo que são também as decisões e os rumos da Europa. Eu fico encorajada quando vejo a atual composição dos cargos da União Europeia, mas não fico descansada. Ou seja, não fico propriamente, não fico conformada e não sinto que posso finalmente respirar fundo. E não sinto porque as críticas e a resistência continua a existir. Mas eu sou super otimista de que tudo é uma. Bem, agora parece também super construtivista, mas realmente tudo é uma construção Claro, social claro. e as coisas não mudam de um dia para o outro e são precisas muitas mulheres a mostrar que podem fazer um bom trabalho, porque essa é outra questão, é quando um homem é colocado num cargo destes, não surgem questões de, bom, será que vai fazer um bom trabalho? Quando uma mulher é colocada num cargo destes, tem ainda mais a provar, tem ainda mais a fazer ver e a fazer valer, e portanto eu acho que parte desta construção social é também os testemunhos e é também a coragem com que agora estes cargos são assumidos e com que estes cargos são conduzidos. Eu acho que Ursula von der Leyen tem feito um bom trabalho nesse sentido, de mostrar que é possível ter uma mulher no cargo mais importante da União Europeia, e esse trabalho ser bem feito, muito embora possam surgir críticas. Claro que sim, também Sim, surgiriam claro. Ninguém faz tudo bem. ninguém faz tudo bem, mas é também sinal do tempo e é sinal desse bom trabalho e desse bom legado que tem sido deixado. Muito bem. O nosso tempo voa. Eu tenho mais duas pequeninas perguntas sobre tudo isto que nós falámos. Eu acho que foi de facto fascinante a conversa até agora. Se tu pudesses escolher um destes dois autores para almoçar, enfim, não sendo possível fisicamente, mas se pudesses idealmente, utopicamente, poder almoçar com um deles e conversar sobre a Europa, com qual deles é que tu irias? Eu acho que almoçaria com Simone, porque acho que ela devia ter um sentido de humor incrível e acho que hoje íamos conseguir ter uma conversa muito crítica e muito engraçada sobre o estado das coisas da União Europeia. Mas acho que seria ao mesmo tempo uma conversa triste se eu lhe tivesse de contar aquilo que se passa, por exemplo, na Áustria, ou portanto, com a crescente importância da extrema-direita. E acho que seria muito triste ser eu a dar-lhe as notícias, a dar-lhe essa triste notícia, mas acho que seria uma conversa que me deixaria galvanizada e que me deixaria extremamente motivada para trazer comigo aquilo que foi a grande mensagem e que foi a grande missão de vida de Simone Weil, e acho que ela se sentir-se orgulhosa de ver que naquele corredor há outras mulheres que seguiram, e que o caminho ainda é longo, mas que se está a fazer. Podia ser almoçar com a Simone Weil e sobremesa, um tiramisu, por exemplo, com o Samuel P. Huntington. Finalmente, se tu escrevesses um livro sobre a Europa, que género literário seria? Era um livro de self-development. Autoajuda! Sim. Muito bom, muito bom. Era um livro de autoajuda. Sim, era um livro de autoajuda olha, com pontos sobre autoconfiança. Acho que a União Europeia tem que saber valorizar-se. E acho que Tem falta de autoestima, a União tem Europeia. falta de autoestima, alguns Ok, Estados-membros interessante. mais que outros, e portanto seria um livro para ajudar a nível de autoconfiança e também de conhecimento pessoal, porque acho que em muitas alturas, e também justifica aquilo que é hoje em dia a própria volatilidade e imprevisibilidade da União Europeia, que é estaremos nós a perder esta identidade europeia e teremos nós necessidade de relembrar aquilo que é
ser europeu e aquilo que é sentirmos-nos europeus, eu acho que sim, e portanto esse conhecimento pessoal eu acho que era fundamental para o rumo da União Europeia nos próximos 10, 15, 20 anos, e portanto era certamente um livro de autoconhecimento, de self-development. Magnífico. Confesso que me surpreendeu bastante a tua resposta. Eu faço sempre a mesma pergunta a todos, eu já tive respostas variadíssimas, mas autoajuda nunca tinha tido e acho que faz todo o sentido, porque de facto há alguns países que têm uma autoestima sobredimensionada e há outros que não têm autoestima de todo, portanto encontrar aqui aí sim uma bala de prata podia ser, olha, ficamos à espera do livro. Okay. Finalmente eu acho que sei mais ou menos a tua resposta, mas de qualquer maneira para encerrarmos o podcast, vale a pena acreditar na Europa mesmo sendo uma utopia? Claro que sim. Bem, o que seria agora dizer que não depois de todo este romance entre mim e Bruxelas? Sim, claro que sim. Claro que vale a pena acreditar na Europa, porque há uma razão pela qual as pessoas querem vir para a Europa e não querem, por exemplo, ir para a China. É porque a União Europeia oferece condições para que possam criar aquilo que querem criar para si, ou seja, a União Europeia funciona muito mais como uma casa onde nós podemos criar a nossa vida, criar... imaginar-se do que propriamente como a União Europeia não nos confina. Eu acho que isso vai na gênese daquilo que é a União Europeia e eu tenho muito orgulho em viver na União Europeia, identifico-me obviamente como uma cidadã portuguesa, mas ainda mais no contexto europeu. É uma mais-valia, é uma bandeira que carrego comigo para onde vou. E, portanto, no que depender de mim, eu nunca vou deixar de acreditar no projeto europeu e vou sempre acreditar que considerar a União Europeia como uma utopia é sinal que estamos a fazer as coisas bem. Muito bem. Fechar com chave de ouro. Catarina, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por este episódio. A Catarina estará presente também no nosso festival, eu não posso revelar muito ainda, porque o programa ainda está a ser anunciado, mas teremos o gosto de a ter num dos nossos painéis do ciclo que eu descrevi no início. Portanto, fiquem sintonizados, que haverá mais novidades nas próximas semanas. Catarina, muito obrigado. Obrigada, e até breve. Até breve. O podcast Biblioteca Europa é um conteúdo do Festival Literário Utopia com curadoria de Bruno Dias Pinheiro, uma produção da The Book Company com sonoplastia de Guilherme Rito.